Muito bem, pessoal, vitória gigante do Palmeiras, 4-1 para cima do Juventude. O Verdão agora segue líder do Campeonato Brasileiro, então bora conferir toda a análise da mídia esportiva, trazendo todos os detalhes dessa grande vitória do Palmeiras, que simplesmente sobrou dentro de campo. Mas antes, peço para vocês, já verifica se você está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Galera, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, o Palmeiras recebeu o Juventude e venceu 4-1, fez 4-0, levou um gol no fim. Professor Celso Unzelt, com data FIFA, jogadores esparramados por seleções, lesão, suspensos, problema zero. 3 pontos, segue o líder, o professor. Boa noite. Zero, Felipe, boa noite a você, ao Jean, ao Vitor Bida, na ordem alfabética. O Palmeiras fez uma partida que talvez não fizesse se tivesse todos os titulares. Veja só como é o futebol, né? O Palmeiras com muitos problemas de todas as ordens hoje, a gente convocada, a gente machucada, a gente suspensa, no caso do Vitor Roque, e não tomou conhecimento de um adversário que sim, é um adversário frágil, praticamente rebaixado, pior defesa do campeonato. O próprio jogo do Juventude hoje, eu comentava aqui com o Ivan, com o Jean, caiu do céu o gol de honra do Juventude, porque nem para isso o Juventude jogou hoje. Mas o Palmeiras fez a parte dele e muito bem. Você na abertura dizia que nós vamos discutir aqui qual é o impacto disso no campeonato. O impacto é que o Palmeiras torna-se de fato líder. Ele já tinha aquele jogo a menos em relação ao Flamengo, abre uma diferença que é muito importante para essa semana, né? Porque o Palmeiras joga com o Bragantino. O Flamengo tem um clássico contra o Botafogo e os dois se enfrentam na semana que vem. Então, para a perspectiva do campeonato, o Palmeiras mostrou hoje que mesmo num dia como o que teve tantos desfalques, consegue se superar no sentido coletivo, no sentido individual também. Os Brunos fizeram, além de gols, né? O Fux e o Rodrigues, gols pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, fizeram bons jogos. E no caso do Bruno Fux, eu acho que ele ocupou hoje a função onde o Palmeiras mais sofreria com desfalques, tem até reposição para as outras posições, ali era uma posição delicada, e se saiu muito bem, foi uma noite perfeita no Allianz. Torcedor palmeirense que costuma encontrar a gente na rua, não só o palmeirense, torcedor que te encontra e fala bem lá do meu time. Hoje nós vamos falar, porque realmente, jornalisticamente, nós temos motivos para isso. Jean Oddi, boa noite. Palmeiras 4-1, um time que tinha desfalques, não, assim, porque não é só um desfalque no sentido de individualidades, de padrão. Quando você tem 11 de forma mais regular jogando e eles deixam de jogar, você pode se surpreender com o resultado. Surpresa zero hoje, meu amigo. Pois é, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Eu acho que assim, óbvio que o Palmeiras, em geral, será favorito contra o Juventude, ainda mais com o Palmeiras jogando em casa. Óbvio que o Palmeiras seria muito favorito com o seu time titular, sim. Mas para mim o que a gente viu em campo hoje foi surpreendente, justamente pelo que você disse. Assim, acho que estamos falando de 10 desfalques, né? E não são 10 desfalques que você força a barra para contar 10 desfalques. Tudo bem, talvez o forçar a barra seja incluir o Paulinho entre esses desfalques, né? Sim. Porque aí talvez seja forçar a barra. Mas tirando isso, são jogadores que vinham atuando, a maioria como titulares, então era um Palmeiras muito modificado e quando eu digo que é surpresa, não pelo resultado, mas pela atuação realmente, porque foi um Palmeiras que jogou muito bem, jogou em altíssimo nível, acho que o placar reflete o que foi o jogo, né? Ainda que o Palmeiras depois das mudanças tenha baixado um pouco o seu ritmo e também é normal, então acho que foi um grande jogo e é difícil até a gente apontar o destaque individual. É claro que como história, o Bruno Rodrigues é o grande destaque do jogo, porque é uma história que emociona mesmo, e a cena dele beijando os joelhos ali, acho que de alguma maneira simboliza isso melhor do que qualquer outra coisa. Mas melhor em campo é assim, você tem o Andrés num altíssimo nível, você teve o Fux num altíssimo nível, o Veiga voltando a ser o velho Rafael Veiga, então foram vários jogadores atuando em alto nível, mesmo com o Palmeiras muito desfalcado, uma vitória impressionante. E é impressionante, né? Como o Palmeiras, de uma hora para outra, virou a chave, porque eu me lembro do Birner falando aqui que o Palmeiras não jogava bem, embora conseguisse os seus resultados.
e eu concordava com ele. O Palmeiras não fazia grandes jogos. E aí foi de uma hora para outra, de um momento para o outro, acho que depois da eliminação para o Corinthians. Na virada contra o Ceará, na quando Copa... quando ele acha os dois atacantes. Quando ele acha os dois atacantes. Foi. Mas, pois é, hoje não tinha os dois atacantes, né? Sim. Que acho que foram vistos por nós como o momento da virada. Na hora que jogo contra o Ceará, quando ele põe os dois atacantes, né, durante o jogo, a partir dali o Palmeiras começa sempre a jogar muito bem. E não apenas a vencer os seus jogos. E hoje, com o time completamente modificado, manteve esse alto nível de atuação. Então, acho que é realmente uma partida para ser elogiada. Esse jogo do Ceará me marcou, Birner, que eu tava no pós-jogo, que eu não me lembro se era linha de passe ou Sport Center, e tava um jogo amarrado e tudo mais, entra o Flaco, porque o Vitor Roque estava em campo, e a coisa muda. Poderia ter esse retrocesso, porque era um Palmeiras naquele momento que criava muito pouco. Até conseguia um ou outro resultado, mas assim, não conseguia fazer gols. A gente podia ver uma versão desse Palmeiras hoje que ganhasse de 1-0, de repente com 2, mas a fórceps. Não foi o caso, foi numa boa, ok, dada a devida fragilidade do adversário. Mas assim, eu costumo brincar assim, é frágil. Então vai lá e ganha de 4-1, porque assim, se for frágil, todo mundo vai lá e ganha de 4-1. É que nem o Vitória quando o Flamengo ganha de 8. Isso, então, fala, gente. Não, é isso. A gente está acostumado a ver times e seleções sofrerem muitas vezes contra times que são frágeis, como o Juventude é frágil e dificilmente vai se salvar do rebaixamento, né? Acho que é muito frágil o Juventude, mas muitas vezes contra time fechado você tem dificuldade. Cruzeiro não ganhou do Sport, por exemplo. Nenhuma, Vamos lá, Birner. Boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jean. Calçado é o hábito de virar pra cá. Uma honra. Professor pro professor. Professor não, Celso Zero, que promoveu a calçada. Fãs do esporte. Esse jogo mostra, primeiro, a força do elenco do Palmeiras. É óbvio que, se olha o elenco, o time que entrou em campo comparado com o Juventude, e não dá para comparar, mostra a força do trabalho do Abel, porque, obviamente, é um time muito bem treinado e hoje ele fez algo que, no mundo, Abel Ferreira era uma ficção, uma utopia. Ele jogou com 2, entre aspas, volantes que não são volantes de marcação. São caras que constroem muito, sabendo da fragilidade do Juventude, mas a versão tradicional do Abel sempre teria uma precauçãozinha para evitar que o time tome um gol e desande, ou seja, ele está muito confiante na equipe e bota uma pressão enorme no Flamengo. Esse resultado, por mais que seja previsível, eu concordo com o Jean, eu achava que o Palmeiras ganharia, mas eu não achava que seria tão fácil e rápido como o Palmeiras. Especialmente rápido. Porque isso tem sido uma marca. O Palmeiras resolveu assim contra o Inter, o Palmeiras resolveu assim o jogo de ida das oitavas de final fora de casa desse jeito, né? No Peru. O Palmeiras tem resolvido algumas partidas assim contra o Vasco da Gama. Não tem sido uma novidade. Quando você muda muitos jogadores, mas você tem um timaço em campo e perde os seus 2 principais atletas dessa virada, como se chamou a atenção, de qualidade de jogo do Palmeiras, você imagina que talvez o time sofra um pouco, mesmo sendo favorito e com muita capacidade de ganhar do Juventude. E o jogo foi muito fácil. Foi muito fácil, o Palmeiras tem um elenco muito forte, foi muito fácil porque o trabalho do Abel é muito bom. E foi muito fácil também porque quando um time vem nessa fase que o Palmeiras vem, os jogadores bons ficam ótimos, os razoáveis ficam bons, todo mundo fica inspirado. Sim. E os portões da vitória se abrem com muita facilidade. Aí é que tá. A dupla Flaco Roque não estava em campo, mas o espírito já era outro, completamente diferente da fase anterior à descoberta da dupla de ataque. Nós falávamos que o Palmeiras jogava mal e que o elenco podia render mais antes do jogo contra o Ceará, mas certamente os jogadores também sabiam disso. Claro. Eles sabem que era normal mais, que fosse assim, né, Birner? Sim, eu acho que essa é a questão também. Porque aquela insanidade de pedir troca de técnico, de chamar o técnico de pardal e tudo mais, num momento em que o time passava e ainda passa, de certa forma, por uma reformulação considerável com a chegada de tantos jogadores importantes, assim, era fato de que o elenco jogava menos do que ele podia jogar, mas também era normal que fosse assim. Não vou dizer que era óbvio que obrigatoriamente seria assim, porque muitas vezes a gente já viu no futebol elencos se encaixarem, jogadores se encaixarem muito rapidamente, mas assim, o normal era isso. O normal é você contrata os caras vão se integrando ao time e aos poucos você começa a ter o melhor futebol.
Então, assim, eu acho que a gente está muito acostumado, claro, a cobrar resultados imediatos, porque se esses resultados imediatos não chegam, o técnico é demitido, e talvez no caso do Palmeiras isso só não tenha acontecido porque era o Abel Ferreira, né, que tem um crédito absurdo. Mas acho que assim, estava tudo dentro da normalidade. Hoje o Palmeiras joga um grande futebol, não tem o melhor elenco para mim segue sendo o do Flamengo, mas como o Birner disse, acho que você olha para a atuação que o Palmeiras faz hoje, com 10 desfalques importantes, porque não tem nenhum desfalque pequeno, desfalque que... o Sousa, vai... O Sousa, até pouco tempo, ele era titular. Quando ele fez o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória contra o São Paulo. Então, assim, eu acho que é importante dizer isso. Os 10 desfalques são 10 desfalques significativos, relevantes. E claro que isso mostra a força de um elenco que é também um elenco muito forte. Quando você olha só, claro, fica à vontade mesmo. A força de construção do Palmeiras contra um time que, obviamente, ia construir pouco. E aí eu tô falando do dedo do treinador. Quando você vê Veiga e Andreas Pereira, entre aspas, volantes no jogo, porque na verdade o Palmeiras teve muito mais domínio e controle, podendo construir o jogo. Quando você olha o Maurício e o Felipe Anderson, o Maurício no começo do ano era o melhor jogador do time, né? Então, você está falando de um jogador que vai ter fases durante a temporada muito boas. O Felipe Anderson jogando como um falso 9 naquele começo do ano. Como um falso 9, bem lembrado. O Felipe Anderson que se encontrou. O Palmeiras demorou, provavelmente se fosse outro clube, ou, talvez no Flamengo não, talvez sim, mas teriam descartado o jogador que foi contratado para ser um destaque, demorou, se encontrou. Você vê que esses 4 jogadores, mais com alas, principalmente na esquerda, o Piquerez é muito bom jogador na construção, você vê que é um time tecnicamente muito forte. Mas o treinador podia ser conservador, o treinador poderia jogar jogar num 4-2-3-1, por exemplo, jogar com um meia atrás do atacante, não ter o meio campo tão construtor. Ele fez um jogo com a ideia de que o Palmeiras conseguiria se impor muito, pressionando o Juventude e tornando o jogo incômodo. E o Palmeiras fez exatamente isso. E tem uma outra coisa, uma formação que não está acostumada a jogar junto. Isso poderia pesar também. Isso é o que mais me chamou a atenção. Eu também. Porque você fala de desfalque, e hoje em dia leituras de futebol são muito no óbvio, né? As pessoas ficam olhando os nomes, fala fulano não tem a qualidade de Beltrano ou de Cicrano, mas o pior de um time que não seja o titular, um time desfalcado, um time que poupe, é perder o espírito coletivo, é perder a coletividade. Hoje foi um jogo muito coletivo do Palmeiras. É só olhar a seleção brasileira. Pois é. Você precisa desse coletivo. E me chama a atenção também em relação à fase em que as coisas não estavam bem, e todo mundo sabia por que as coisas não estavam bem. O Palmeiras não conseguia botar a bola para dentro também porque não tinha esse repertório que está mostrando agora. A gente falou muito tempo num Palmeiras muito dependente do Estevão. A gente não tinha esse jogo pelos lados, que hoje o Palmeiras teve jogo pelos dois lados. Né? Teve volante que não era volante, teve zagueiro que fazia papel de volante. Tem muito da mão do técnico, que é alguém... Você falou de jogadores que em outros clubes talvez tivessem ido embora. O Abel nunca desiste de ninguém por motivos técnicos. Isso é verdade. Ele desistiu de outros jogadores aí atrás, por motivos outros, inclusive jogadores muito bons tecnicamente. Comportamentais, em geral. Comportamental. E nenhum deles que eu me lembro está brilhando até o momento. Então é isso aí, né, pessoal? Vitória gigante do Palmeiras, 4-1 pra cima do Juventude, né? Pra quem achou que os desfalques aí do Palmeiras iria atrapalhar o Verdão nessa partida aí, né? Poderia ameaçar a liderança aí do Palmeiras. Acabou que o Verdão confirmou a vitória, o favoritismo aí, jogou muita bola e o mais impressionante é que o Palmeiras manteve o alto nível o tempo todo. Praticamente todos os jogadores jogaram muito bem, se posicionaram muito bem. Bruno Rodrigues voltando aí de lesão, fez o seu gol, né? Felipe Anderson também fez o seu, né? O Veiga. Então, tipo assim, o time tá muito bem encaixado, né? Então o Abel vai ter uma dor de cabeça boa aí, né? Quando os titulares, todos os titulares aí voltar aí, alguns na seleção, outros estão lesionados, né? Então o Abel vai ter uma dor de cabeça boa aí, porque é muito jogador de qualidade aí para poder montar para esse restante de ano, né? O Palmeiras tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, tá indo muito bem, na Libertadores tá muito bem também, então o Verdão pode finalizar esse ano aí com 2 títulos muito importantes, galera. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vamos ficar por aqui, tamo junto, valeu, fui!